O fato de entender esse processo de criação, né? Entender a fotografia, na verdade, não apenas como uma simples extensão de olho, mas também como um corpo em relação, que tem autonomia, é como se eu tivesse como uma certa companhia para desvendar esse mundo, para descobrir e se fazer conhecer esse mundo. Mitzi, antes da gente começar de fato, eu queria escutar de tu uma pequena apresentação, teu nome, de onde tu vem, qual a tua idade, porque aí a gente dá continuidade nas perguntas de fato. Meu nome é Mitzi Queiroz, tenho 34 anos, sou de Recife. Legal. Eu queria começar te perguntando sobre o material, como tu lida com a materialidade na tua fotografia. Eu dei uma pesquisada nas tuas falas, li tua dissertação e vi que, principalmente em relação ao analógico, mas acho que como um todo, tu se relaciona de um jeito a tentar transbordar a plataforma estabelecida nas normas de fabricação, vamos dizer assim, de que elas são oferecidas, né? E aí eu acho que o material tem uma significância muito importante no teu processo. Material aqui falando de um jeito muito amplo, mas te dando a deixa para falar um pouco mais sobre isso. Como é que tu lida com a matéria que tu lida no teu trabalho, que eu acho que não é neutra. Sim. Eu sempre penso da forma como eu aprendi a fotografar, né? Assim, a minha base, ela vem da fotografia e geralmente quem aprende a fotografar tem um cuidado muito grande com a técnica. Há sempre uma protetividade muito grande de cumprir com as regras, de ter essa questão muito forte, assim, do manual do fotógrafo e a forma como o fotógrafo se porta, né, com a técnica. E dentro dessa construção, a fotografia ela também se apresenta ao longo do tempo uma questão assim também muito das tecnologias, né, assim, das tecnologias que vão ganhando um maior refinamento, né, assim, desde do analógico até hoje em dia. A fotografia ela vai buscando outros campos, outras possibilidades, na verdade, né? Assim, porque o refinamento dessa tecnologia, na verdade, aumenta as possibilidades de imagem. Mas a fotografia ela permanece a mesma, né? Assim, se você for pensar a questão dos elementos que acompanham, como luz, sombra, enfim. Então, eu tive muita dificuldade, né, para essa briga, essa disputa. Eu participei muito de pequenas associações de fotógrafos e assim é uma disputa absurda de quem tem o melhor equipamento, o equipamento mais de ponta, ou enfim, e acaba que a própria imagem ela se perde um pouco, né? Então é uma busca por uma qualidade de imagem, né? Então eu sempre fico me perguntando assim, o que é uma boa fotografia? Cada manual de fotografia ele vai dizer uma coisa e geralmente eles guiam uma construção de uma boa fotografia desde sempre, né? Se você for pegar um manual de fotografia da década de 60 e mais recente, uma edição mais recente, todos eles vão sempre dizer que uma boa fotografia ela acontece com base em tal regra e tal regra. E esses equipamentos eles acabam colaborando para isso também. E aí assim a imagem ela acaba se perdendo um pouco dessa liberdade de uma construção de imagem que vai na verdade trazer uma reflexão sobre a própria técnica. Então assim a partir daí foi quando eu comecei a me questionar, né, que outra postura eu poderia ter no meu jeito de fotografar que desviasse desse canal. E também por falta de acesso a entrar nessa disputa, enquanto que era possível isso, né? Eu estava até conversando com um amigo esses dias, o quanto que há um tempo atrás em que um filme
um Pro Imagem 100 custava R$10 e hoje em dia custa bem mais de R$100. Mas ainda quando era possível, eu fiz essa mudança de equipamentos. Então, eu não tenho hoje, por exemplo, uma câmera digital de ponta. Então, eu fiz essa migração para um analógico e a partir daí todo o meu processo ele se constrói numa busca de uma imagem que tem uma outra aderência. E aí por isso que a materialidade ela é tão importante para mim, porque eu aprendi a fotografar com o analógico. Legal isso, porque realmente eu acho que o campo da fotografia, eu acho que ele tentou se sustentar e começar a se ficcionalizar como arte a partir disso também, né? A partir da questão do primor. E DJI, que não é uma pauta nova, DJI da fotografia, mas ao mesmo tempo ainda é como se fosse um contramovimento de uma indústria, né, que vem se aperfeiçoando. E eu nunca tinha pensado para pensar que até o antiquado, como o filme analógico, agora por ser raridade, também está encarecendo, né? Então é como se fosse um espectro difícil de habitar, porque se torna meio inacessível dos dois lados. Mas para além da maneira como tu fotografa e da maneira como o teu trabalho se configura materialmente, eu queria também te perguntar sobre aquilo que tu fotografa. Eu sei que tem vários processos aí dentro, acho que eu vou tentar ir por partes. E a primeira pensando nos elementos que te acompanham nessas fotografias, né? Normalmente, tuas composições são simples, são ou cantos fotografados ou parte do teu corpo interagindo com poucos elementos. E aí eu queria falar como é que se dá essa configuração, essa escolha de elementos, como é que tu pensa cada fotografia na hora do clique ou antes do clique, como é que a imagem vai se projetando na tua cabeça. Se existe também uma latência da ideia antes de ser fotografada. Sim. Existe algumas imagens, elas se apresentam para mim com um pouco mais de antecedência. Ou elas vão se construindo e eu vou interrogando elas o que é que precisa, o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido de acordo com a pesquisa. Mas se você for parar para pensar, assim, por exemplo, parar para observar das primeiras imagens, né, que eu comecei a fotografar, elas sempre partiam muito de uma perspectiva do eu que habito esse lugar e que através dessa fotografia eu vou descobrindo aquilo que eu encontro e que me desperta interesse no mundo. E o fato de entender esse processo de criação, né? Entender a fotografia, na verdade, não apenas como uma simples extensão de olho, mas também como um corpo em relação, que tem autonomia, né? Então, é como se eu tivesse como uma certa companhia para desvendar esse mundo, para descobrir e se fazer conhecer esse mundo. Então, assim, a minha dissertação me fez chegar nesse entendimento de que esse interesse todo era muito interesse sobre percepção, né? Assim, a forma como o conhecimento se dá, né? A forma como a gente atravessa experiências. E a gente atravessa experiências lidando com as coisas do mundo, tocando, sentindo. E o fato de buscar nessa imagem, fazer com que essa imagem encarne essa experiência de conhecer o mundo, é que também aproxima as coisas, né? Então, assim, essa fotografia ela também é uma certa aproximação e uma tentativa de fazer encarnar a experiência que eu tenho também de estar nesse mundo, porque ao mesmo tempo que eu também construo um outro corpo para mim, para habitar esse mundo e para descobrir esse mundo e o quanto que as coisas passam a mudar da minha relação, do meu corpo novo com as outras coisas e como é que eu vou tendo consciência dessas experiências, eu também tento fazer com que essa fotografia ela também encarne esses processos, para que quem observe não tenha apenas uma leitura de uma narrativa de início, meio e fim, mas que aquelas imagens elas atissem de alguma maneira
essa experiência de estar. Entendi. E como é que tu lida com essa autonomia da imagem? Porque, de alguma maneira, óbvio, existe uma criação e um momento onde tem uma aderência muito grande da imagem ao teu processo. Óbvio que menos do que de um processo mais óbvio, né? A imagem tem uma série de variáveis no teu processo, mas existe aí uma série de tomadas de decisão sobre mostrar ou não mostrar o trabalho. Mas uma vez que o trabalho ele é mostrado, como é que tu lida com ele para o público? Como é que tu tá aberto para esse outro olhar, essas outras possibilidades de encarnação do outro a partir do teu trabalho? Uma pergunta. Acho que são muitos acordos, né? Assim, o primeiro dos acordos que eu faço, acho que antes de qualquer coisa, de cumprir, de atravessar essa barreira do vou fotografar isso, né? Pensando que dentro das condições do analógico, como você falou, as questões, né, por exemplo, de ser viável, saber que cada imagem que se fotografa também tem um alto custo. Então, assim, a primeira de todas as barreiras é atravessar essa. E além do resultado que se sai, enfim, e do que se maneja dentro do projeto, assim, né, do que eu estou pesquisando, e assim, porque são muitas etapas. A segunda seria desse acordo com o próprio material, porque nem sempre das intenções que eu insiro nessa câmera e o que sai nem sempre tem essa resposta, né? Assim, a resposta que eu tinha de expectativa do início. Então é quando eu entendo esse objeto com uma certa coautoria nesse aspecto. E aí por isso que eu vou lidando também com materiais que são bem sensíveis e que eu possa, de fato, não ter controle sobre toda essa resposta. Então isso também me dá uma certa liberdade. E aí, já é um terceiro movimento, que é isso de se revelar, né? Assim, que é quando a imagem ela se revela para mim, depois de um tempo que eu esqueço, um tempo que eu lembro, que ela se realiza e muita coisa começa a fazer sentido depois, sabe? Às vezes, assim, do início de quando eu começo a fotografar, muita coisa não faz sentido, mas por uma força que é maior do que eu poderia dizer sim ou não, assim, então vai, faça, fotografe. Isso está incomodando, está tirando seu sono, essa imagem há meses. Ou é um desenho de um rascunho que eu vejo que no meu caderno ele vai se prolongando com o tempo. Então, assim, é algo que é necessário fazer. E aí depois que essa imagem passa por um tempo de latência muito grande, aí quando ela se revela para mim, e aí eu entendo que às vezes, assim, é isso. Então, assim, dentro às vezes até não apenas de um rolo só de filme, mas olhando a construção de outros rolos nos últimos 2 anos, por exemplo, eu vejo uma conectividade muito grande e possibilidades de leitura que se multiplicam a partir disso. Então é quando os conjuntos começam a nascer. Para mim, eles começam a nascer pelo sentido, eles começam a nascer também pelas cores. Eu sou muito atraído pelas cores e pelas formas. Então, assim, mais do que dizer assim, essas 4 imagens elas vão para a exposição, há também uma necessidade de pensar a ordem, a posição, ou a forma, o distanciamento delas. Enfim, tudo isso, para mim, influencia bastante na leitura que eu tenho. Mas eu confesso que assim, eu consegui me desapegar bastante assim, da forma como as pessoas vão fazer a leitura, porque não tem como eu cobrar das pessoas algo que nem eu mesmo cobro dentro do meu processo, sabe? De uma certa fidelidade de leitura que nem ela mesma é tão perene, tão, sabe, sisuda assim. Total. Eu penso isso muito no meu processo como curador também, porque
Em arte a gente se monta muito na ideia de chegar no outro, que eu acho muito difícil. Óbvio que chega, óbvio que toca, óbvio que emociona, mas para mim se tornou muito difícil para mim aferir ou medir ou qualificar como é que alguém reage a uma coisa que eu produzo. Sabe, eu tento encarar muito o meu processo, pelo menos como pesquisador, como um processo de aprendizado, ponto. Não de ensino. Eu já deixei o ensino para lá, porque para mim é muita responsabilidade tocar o outro, mudar o outro, fazer com que o outro aprenda com isso. Óbvio que alguém deve aprender alguma coisa, mas eu acho que seria um caminho muito frustrado. E eu acho interessante desapegar. Não é desqualificar o olhar do outro, mas talvez desapegar o outro dessa obrigação que a gente imagina, né? De, ai, não entendeu o trabalho. Como assim, se nem eu entendo o que é que eu tô fazendo direito? Sim, total. E aí, voltando um pouco sobre esse jogo, acho que o teu trabalho ele caminha muito nessa questão do controle e do descontrole, né? Existe uma coautoria que, no final, eu acredito que a palavra às vezes é tua, às vezes é do trabalho, porque, enfim, no final você autoriza que ele vá ao mundo ou não, mas ele existiu e às vezes ele te superou enquanto expectativa, às vezes ele te decepciona e volta para a gaveta, para uma outra latência, né? Mas na entrevista que tu deu para a Pinacoteca de São Paulo, para Thierry Freitas, acho que no programa da Atos Modernos, tu mencionou essa questão do filme vencido. Tu falou, inclusive, que teve um filme vencido teu, que tu comprou, russo, que nem químico mais existia para revelar. E que, enfim, a validade dele já era maior do que teu tempo de vida no mundo, assim. Então é um filme bem antigo. E aí eu queria entender de onde é que vem essa atração. Acho que eu talvez tenha dado uma dica a partir dessa questão do controle e descontrole, mas o que é que te atrai nesse processo? O que é que te atrai no analógico, que nem é mais só analógico, mas o analógico que talvez tenha sido corrompido pelo tempo, tenha, enfim, mofado, tenha envelhecido de um jeito imprevisível? Quando eu falava do meu entendimento sobre corpo é justamente nesse sentido, né? De entender a sensibilidade. O analógico ele traz essa possibilidade de uma superfície que ela é muito existe uma multiplicidade assim imensa assim de possibilidades, assim, ela te dá uma riqueza de possibilidades de atuação muito grande. Então assim, mais do que se eu entendo esse corpo, por exemplo, né, como algo possível de ser afetado, então eu vou buscar possibilidades que façam com que se amplifique, né, essa possibilidade. Então, assim, eu busco, por exemplo, uma relação que eu sempre faço de essa coisa do corpo de fábrica, né? Então, assim, fazendo, por exemplo, uma relação com o meu processo de corpo no mundo, eu penso que para sair dessa fábrica, né, para sair da forma como houve essa expectativa de corpo, de atuação no mundo, né? Então, assim, para fugir desse corpo de fábrica, então vamos buscar outras possibilidades. Então, é quando eu busco películas vencidas, porque a possibilidade delas de cor e de resposta são inúmeras. É quando eu busco manipular essas películas também. Quando, por exemplo, um pouco mais no início da minha atuação, eu fazia o head scale, que eu mudava o lado da exposição dessa película. Então, assim, ou, por exemplo, usando dispositivos fotográficos que estão obsoletos ou que estão com avarias, porque ali vai me dar também uma imprevisibilidade muito grande. E é justamente nesse lugar que é tão imprevisível quanto a forma como eu entendo o meu corpo nesse mundo e a forma como eu também estou modificando ele, né? A forma como eu vou a cada período aplicando um pouco dessa biotecnologia e mudando minha voz, mudando minhas feições, mudando a minha forma de agir, de ser lido e de conhecer e de me fazer conhecer nesse mundo. Então eu também quero que a minha fotografia ela caminhe nesse mesmo lugar. E é por isso que eu vou buscando bases que também possam me dar essa abertura de imprevisibilidade, né? E também de uma forma mais sensível mesmo de se fazer do que buscar uma imagem, por exemplo, de uma película que está dentro da validade, mas
que ela vai me dar um resultado muito parecido com aquilo que lá no, né, no manual já diz. Tá? Então, uma imagem lavada, né, com alta nitidez. Isso, para mim, não é interessante dentro do meu processo, por conta dessas relações que eu estabeleço. Ainda que tu não siga o manual à risca, tem aí um outro tipo de manual que tu tem falado, que é teu caderno, né? Acho que a anotação é uma coisa muito importante no teu processo. Eu queria ouvir um pouco mais disso. Eu não fiz nenhuma pergunta específica sobre, mas tu agora salientou aquela coisa que eu desenhei por muitas vezes, anotei por muitas vezes. Como é que é esse material? Como é que ele te acompanha? Nessa exposição que eu fiz, né, assim, recente na Pinacoteca para Atos Modernos, foi a primeira vez que eu expus o meu caderno. E expor o meu caderno me fez voltar, né, e entender como é que foi desde o início esse processo da escrita. E até mesmo antes, quando, por exemplo, os cadernos não eram cadernos de processo, eram apenas vários Moleskines que eu comprava um por ano e que eu tinha uma frequência de fazer colagens, anotações, e tinha também uma variedade grande assim, também da forma como esses cadernos comportavam o que eu tinha de intenção de colocar ali. E aí é como se eles fossem se reduzindo também, e eu acho que isso acompanha muito também a minha consciência do meu processo de criação. Quando eu entendo a forma como eu produzo, a forma como eu busco as imagens, ou quando eu entendo as pesquisas ou os campos de interesse que estão se abrindo, então eu entendo que aquele meu caderno é uma forma de conversa superior, assim. Uma conversa que vai me dar possibilidades de entender a forma das coisas que estão acontecendo comigo, dos interesses, de eu entender que, enfim, eu estou com interesse em pregos, porque eu tive uma relação com pregos em algum momento, sabe? E aquela anotação me faz entender até a decisão final que eu tomo de expor algo que tem aquilo ali. Então, ele é como se fosse esse tipo de acompanhamento que também dá base, porque eu gosto muito, assim, das coisas bem amarradas, assim, sabe? Tudo muito bem amarrado, assim. Para mim, isso me dá uma segurança também. E campos de enxergar mesmo, enxergar as dimensões, sabe? Ou as bordas de todo esse processo. E, de uma forma mais recente, eu entendo também esse caderno como um outro tipo de produção. Um tipo de produção que não necessariamente é uma legenda, né, assim, daquilo que eu produzo, das minhas pesquisas, não necessariamente uma legenda, mas caminha junto, sabe? Caminha junto com outro tipo de possibilidade de leitura, de interesse, sabe? Assim, então, assim, o que é que eu estou lendo ultimamente que também tem me afetado, das coisas que eu tenho aprendido, né, que, assim, que é outro viés que, para mim, nas minhas últimas pesquisas tem sido muito importante, essa questão do currículo, né, assim, dos saberes que a gente vai acumulando e como isso vai transformando também a gente. Então, assim, das coisas que eu vou aprendendo, então eu sempre estou ali colocando, e eu acho que é um lugar, assim, outro e o mesmo também. A gente estava na roda de debate, a Propago estava assistindo no La Greca há pouco tempo. E uma das pessoas fez uma pergunta para as artistas, perguntando sobre como o fazer delas agora se associava à infância delas. E eu me peguei pensando, até falei isso, que tem vezes que eu me noto correspondendo muito especificamente a uma coerência que eu sei que criança eu tinha. No sentido de, tipo, caramba, eu teria essa estrutura de pensamento criança. Óbvio que algum tipo de sofisticação muda, né? Ou o conhecimento que a gente tem. Mas tu falou de um interesse em pregos que tu consegue agora localizar em um outro caderno, talvez. Então existe aí, eu acho que, um mapa de coerências ou de interesses ou incômodos que se tornam interesses que agora acho que tu pode aproveitar melhor, né? Entendendo que o caderno é uma possibilidade também, não só de pesquisa, mas que também de uma pesquisa a ser mostrada. Mas todo esse arrodeio para perguntar uma questão que eu lembro de tu ter falado em algum contexto sobre a ideia de tempo e como o tempo se condensa no teu corpo.
como o corpo ele talvez una um atravessamento de diversas temporalidades, ou como a fotografia e o corpo se assemelham a partir disso, porque existe também. Enfim, o passado te atravessa, acho que você está presentificado e o futuro é uma possibilidade reunida no corpo. E aí, faz sentido o que eu estou falando? Isso daqui que eu estou lançando enquanto deixa, tu consegue comentar um pouco mais? Ou eu criei uma pergunta impossível agora, que eu não estou sabendo finalizar? Olha, é uma pergunta grande, Uhum. porque o tempo é um grande interesse, né, da minha pesquisa, porque a fotografia, ela é... Até hoje eu ainda não consegui fazer uma frase que fosse, sabe, assim, de colocar numa frase a importância que tem da relação da fotografia, do fazer fotográfico, né, assim, não apenas... E também, porque são outras camadas. Mas se a gente for pensar no dispositivo, né? Pensar na fotografia como corte de tempo, como foi entendido desde o princípio, né? A tentativa de congelar, de suspender o tempo. A partir disso, foi quando eu comecei a dizer, nossa, então talvez essa seja a minha varinha mágica para suspender o tempo. Como é que eu vou fazer isso? E aí me deu uma rasteira. E foi quando eu comecei a entender que a fotografia ela poderia me dar uma amplitude muito grande, assim, pensar questões filosóficas, por exemplo, assim, né? E até me abrir, como tem me aberto para hoje, para outra cosmovisão que entende outra percepção de tempo. E o quanto que a fotografia também ela há de possibilidades de fazer isso acontecer. Mas o analógico foi um grande freio de mão. Foi um grande freio de mão. Para dizer assim, calma. Você vai esperar agora. Então eu sempre penso assim, a fotografia é um lugar de espera. Não é a espera de, como tem se consagrado, de esperar o momento certo, o instante certo. Não é uma questão sobre instante. É uma questão sobre esperar, esquecer, na verdade. Sobre esquecer, sobre processo de esquecimento. Esquecimento, lembrança e a mudança, né, assim, disso tudo. Porque, enfim, a gente vai daí a gente vai nutrir muitas reflexões sobre tempo, sobre espaço, sobre o quanto que a modernidade também traz, junto com a fotografia, uma compreensão de tempo diferente. Né? Porque a fotografia ela nasce com a modernidade, então ela nasce também com essa ideia de progresso, com essa ideia de tempo linear. E aí o quanto que dentro da minha pesquisa eu vou traçando outras trajetórias de entendimento, de freio, de possibilidade de entender assim, não é só apenas uma questão de passado, presente e futuro, mas e o todo que se processa no seu corpo, na sua forma de hoje, da forma como hoje eu entendo esse mergulho, essa possibilidade de estar aqui e ser tudo ao mesmo tempo. E a fotografia ela vai me ajudando a entender tudo isso. É uma grande pergunta, de fato. Acho que foi uma grande resposta também. E acho que muito dos teus gestos responderam também, quando tu falou. Não é um tempo linear, mas é uma outra percepção. Acho que o próprio desenho já diz muito sobre como é que é mapear essa outra percepção de tempo, que não de início, meio e fim, mas que se permite esquecer e que se permite se dar dicas em um passado que antes você não sabia que estava se dando dicas, para o que hoje tu está descobrindo e recompondo no que tu faz, né? De alguma maneira, voltamos para o que a gente estava falando bem no início dessa entrevista. Mas pensando agora em ficcionalizar um final para ela, afinal de contas, um cursor de vídeo ainda é linear. Queria entender quais são os teus desejos agora, tuas obsessões, teus interesses, o que é que tu tem sentido vontade de pesquisar ou está pesquisando e ainda não conseguiu encontrar meios de colocar enquanto campo do real, do palpável,
O que é que vem te povoando nesse campo? A minha última pesquisa, que foi um comissionamento, né, de obra, e foi bem interessante porque isso te dá a possibilidade de pesquisar tranquilo, né? Ter possibilidades de assim, a gente confia na tua ideia, vai e pesquisa. E ir descobrindo as coisas ao longo disso. Então eu sinto que esse meu interesse que partiu primeiro de voltar para os álbuns, né? Você sabe que eu tenho um carinho também muito grande pelos álbuns. Na verdade, os reduzidos álbuns que eu tenho de infância. Não tinha câmera em casa, então era toda uma questão. Mas eu fui atrás da fotografia mais antiga da minha família, da parte da minha mãe, né, que tem acesso. E a foto mais antiga é uma foto do meu avô na praia do Pina, sentado em cima do barco dele, num barco de pesca, com 2 amigos. E o quanto que essa fotografia, na época que foi tirada, ela me despertou de interesse, do interesse dele, né, de investir um dinheiro para se fazer aquela imagem, né, e também não é uma foto assim muito pousada, assim, sabe, da cerimônia mesmo que a fotografia às vezes ela cobra, mas ele está bem descontraído, ele nem olha para a foto. E aí eu percebi que as minhas primeiras imagens, os meus primeiros registros é nesse mesmo lugar, nesse mesmo porto de Jangadas, né, assim, hoje. É no final da rua que eu morei a minha vida inteira. A poucos metros da praia. E a partir dessa imagem eu comecei a fazer esse resgate. Assim também como um resgate, enfim, todo esse abraço que a ancestralidade também traz, né? Que movimento também esse que teve outras contingências para mim, mas entender que a nossa família passou ali 4 gerações é bastante, tem um peso grande, assim, de você entender que não é apenas das memórias que você tem da infância ali, mas entender que você é a 4ª geração, é uma geração de pescadores que se estabeleceram ali, e aí com isso eu comecei a revolver toda a história da formação do Pina, né? Entender que o Pina na verdade era uma grande ilha que se formou com caboclos, índios, negros fugidos do porto, que procuravam no mangue uma possibilidade de viver e de se esconder no meio das raízes. E ali o Pina vai se formando até que a modernidade chega, bota as pontes do Pina, e aí começa esse interesse pelas casas de veraneio, pelo banho nas águas salgadas, e aí é o que até hoje é as disputas por território que o Pina tem até hoje. Mas ali se estabelece uma das primeiras colônias de pescadores brasileiras. E o meu interesse hoje em dia ele está todo voltado para o mar e para toda essa cosmovisão que o mar traz. Então, meu primeiro passo dentro dessa pesquisa foi com as Ilhas Alagadas do Pina, né, de revolver das fotografias, assim, também do banco de imagens que existe, né, assim, do Recife em geral, mas também que existe do Pina, a partir do banco que se tem, e fui criando outras narrativas para esse encontro com as águas. É quando eu entendo também que essa pesquisa ela busca, na verdade, ela me exige que o meu corpo ele também aprenda, porque como é que alguém vive 20 anos, né, até então, do lado de uma peixaria, porque depois
que meu avô parou de pescar, ele foi se dedicar à peixaria. Então, assim, viver 20 anos do lado de uma peixaria e não ter tido acesso nem oportunidade de aprender nada. Porque toda vez que eu chegava lá, ele, não, minha filha, sai daqui, o que é que você quer e tal. Enquanto que meus primos e todos eles já estavam ali aprendendo, né, assim, tudo bem que existia uma projeção muito grande do meu avô, que eu fosse a doutora da família, né, assim, essa projeção também de que isso mudasse, né, porque ele já aprendeu a ser pescador com o pai dele, então ele queria que de alguma forma as outras gerações elas não seguissem isso. Mas acaba que se congela, né, que essa ruptura ela acontece. Então, agora, para essa minha construção, se eu entendo o meu corpo também não apenas como uma construção, né, assim, de significantes de leitura, mas também da forma como eu vou construindo, né, e tomando de volta aquilo que é meu, então os saberes eles estão dentro dessa conta. Então, eu começo a aprender a nadar, coisa que ninguém nunca me ensinou. Então, para esse projeto, eu aprendi a nadar como uma forma de entender que a minha conexão com esse mar, na verdade, esse mar é uma grande chave de fazer esse tempo girar. Então, quando eu mergulho lá, eu entro em contato com todas as gerações, com todos os banhos que a nossa família teve, ou não só das relações humanas, dos parentescos humanos, mas os não humanos também, porque os peixinhos, né, da água e todo aquele bioma também é o nosso parentesco. Então, assim, há essa relação muito forte. Então, aprender a identificar peixes, a dissecar peixes, sabe, a entrar nesse universo, isso para mim tem sido bem estimulante. Então, eu estou buscando aprender a pescar agora, então, assim, entender das técnicas, porque eu sou uma apaixonada por técnicas para poder fazer as curvas necessárias, mas aprender todas as técnicas e todos os elementos que existem nesse universo, isso para mim tem sido muito, muito instigante. Então, assim, a pesquisa ela continua por essa beira de mar, sabe? Buscando essas profundezas, buscando a qualidade desses encontros com esses encantados que existem e a forma como eu me sinto muito pertencente ali. Tu falou de currículo, né? Uma retomada de um certo tipo de currículo que acho que não chegou por motivos muito postos, assim. Que é interessante pensar essa outra conexão, que não é um movimento, eu acredito, daqui para frente, né? Mas é um movimento a partir do momento que a gente quebra um pouco essa temporalidade ou põe em xeque as questões geracionais, é um movimento seu para trás também. De retomar o que é que de trás te compõe e que pode ser ressignificado enquanto esse outro currículo, né? Que precisa deixar de ser oculto e ser efetivo nessa tua grade que te compõe. Eu acho que a gente está encaminhando para o encerramento. Eu queria te agradecer. A Propágulo está fazendo pela primeira vez essa série de vídeos, a gente nunca fez isso. Eu já tive algum contato contigo, né? Enquanto Propágulo, a gente já te acompanhou entrevistado por Abiniel Nascimento. Foi incrível, mas a minha primeira vez, de fato, te entrevistando. A gente também conversou no EntreTC, no projeto com Somaia Nascimento e Caísa Lorena, que vocês foram os artistas. Mas para mim, eu fico muito feliz e muito honrado de ter tido a tua presença aqui, da gente poder conversar um pouco mais e de talvez tentar atualizar um pouco do acompanhamento da Propágulo a partir do teu processo, que é uma coisa que às vezes mais distante, às vezes mais próxima, a gente está de olho e torcendo muito. Então saiba que a gente tem muita admiração pelo teu processo, pela tua pesquisa e obrigado. Em nome de Guilherme, em nome da Propágulo, por estar aqui. Obrigada. Eu agradeço de verdade, assim, a vocês, assim, porque realmente tem sido um acompanhamento, né? E aí é como se cada conversa também não fosse suficiente e houvesse sempre uma necessidade também dessa troca continuar acontecendo e das diversas maneiras que ela tem ocorrido, né? Exato. Que ela também vai se desdobrando e vai tomando outras perspectivas. Então, assim, para mim é sempre muito bem-vindo. É um lugar de conversa, assim, porque não é apenas de me fazer conhecer,
do meu processo ou fazer uma simples atualização, mas nas trocas, né? A gente estava conversando mais cedo sobre aprendizagem, ensino, mas é uma coisa que é contínua, né? Assim, então, assim, da mesma forma que você abre espaço para que essa conversa exista, isso também em mim provoca muitas outras, sabe? Me instiga também a olhar para possibilidades ou ângulos diferentes e muito obrigada por isso.